Palavra de fé para as nações. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez entrando ao vivo para trazer uma palavra de fé, uma palavra da parte de Deus para você que está nos ouvindo. Nós nesse momento temos uma responsabilidade enorme em trazer aqui uma palavra forte. O que vai ser dito aqui vai ser algo forte, que vai mexer com muita gente, que vai tocar o coração de muitas pessoas, o que eu vou falar aqui hoje, porque o que eu vou falar aqui diz respeito à vida de todos nós. Então, desde já, quero agradecer a todos que estão conosco, aqueles que estão agora também entrando pela internet. Nós estamos agora ao vivo, fazendo uma live aqui no Facebook, estamos entrando ao vivo, já tem algumas pessoas chegando aí, vai compartilhando aí, vão anunciando, juntamente conosco, porque a partir do momento que você compartilha uma live como essa, você não está tão somente divulgando o trabalho da nossa igreja, o nosso trabalho, mas você também está proclamando o reino de Deus, porque através dessa palavra que vai ser pregada hoje aqui, alguém será tocado por Deus, e você que está nos ajudando aí através dos compartilhamentos será também responsável, será também recompensado por Deus por esses atos, porque pode acreditar, a Bíblia diz que se a gente der um copo d'água a um servo de Deus, a gente terá recompensa. Então, se alguém ouvir a palavra de Deus por meio de você que está nos ouvindo agora, através de você, com certeza Deus irá te recompensar. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está aqui no livro de Mateus, capítulo de número 26. Se você quiser acompanhar conosco, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 26 em diante. Nós vamos ler aqui 3 versículos. Mateus capítulo 26, versículo 26 diz assim, olha aí o que o texto diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Glórias a Deus. Então, amados ouvintes, nós acabamos de ler aqui um texto no livro de Mateus, capítulo 26, até o versículo 26 também, até o verso de número 28. E aqui nós vamos ver aqui algumas lições de vida importantes para cada um de nós. O que eu vou falar aqui é forte, o que eu vou falar aqui é impactante, o que eu vou falar aqui vai mexer com a vida de pessoas, vai trazer um momento de reflexão para pessoas que estão nos ouvindo agora, seja pelo rádio ou seja também pela internet. Você será tocado por Deus através dessa palavra, porque essa palavra não é minha, ela é de Deus. Então, vamos lá ao que interessa, Inicialmente, irmãos, nós vemos aqui no versículo 26, nós vemos aqui várias verdades nesse texto. Várias verdades, várias palavras fortes, vários ensinos nesse texto. E a primeira verdade de Deus que eu vejo aqui nesse texto, no versículo 26, eu vou ler mais uma vez aqui para você entender essa palavra. Verso 26, diz assim, presta atenção, olha. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, ele pegou o pão e, abençoando, algumas Bíblias diz assim, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então perceba aqui a primeira verdade de Deus que esse texto nos informa. Olha aí, nós vemos aqui algumas lições, e nós vemos aqui algo que é interessante, porque talvez você não tenha parado para pensar nisso que eu vou falar aqui agora, mas o que a morte de Jesus representa para você?
O que a morte de Jesus representa para nós? O que a morte de Jesus representa para todos aqueles que estão nos ouvindo agora? Primeira verdade, a morte de Cristo, ela representa, olha aí, presta atenção nisso. A morte de Jesus, ela representa o corpo de um inocente sendo partido e servindo de alimento espiritual aos seus discípulos. Olha o que esse texto diz. Vou ler novamente para você entender o que eu estou querendo dizer. Olha aí, ó. Jesus disse, olha, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Ele pegou o pão, partiu o pão, e disse que aquele pão simbolizava o corpo dele, que ia ser partido, que ia ser dilacerado, que ia ser atingido por chicotes, por açoites, queria ser também perfurado, queria ser, por fim, crucificado. Então a primeira verdade de Deus que eu vejo aqui, a primeira lição que eu aprendo, que a morte de Jesus representa para nós que se dizemos cristãos, a morte de Jesus, ela representa isso. Representa um inocente, alguém que não tinha culpa, sendo entregue à morte. Isso é muito forte. Um inocente. Nós não estamos falando de uma pessoa culpada, nós estamos falando de uma pessoa inocente. Um inocente sendo julgado e condenado por pessoas que muitas vezes não se preocupam com ele, não estão interessados nele. A Bíblia vai nos dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer que só tinha um. Primogênito, é o primeiro. Primogênito. Mas a Bíblia diz o seu Filho unigênito. Não existia dois Jesus no céu, só tinha um. E Deus enviou o seu único Filho por amor de pessoas que às vezes esquecem de Deus tão fácil. É ou não é? Pessoas que hoje buscam a Deus, hoje vão na igreja, hoje fazem o seu papel, têm sua religião, mas que de repente esquecem de Deus, que de repente viram as costas para Deus, que de repente abandonam o chamado, abandonam a missão. Eu tenho certeza que essa palavra tem endereço certo para alguém. A morte de Jesus, caro ouvinte, tem um significado. A morte de Jesus simboliza um inocente. A morte de Jesus simboliza um inocente sendo condenado por pessoas que são culpadas. Porque na verdade quem deveria ser julgado pelos seus atos éramos nós. Quem deveria ser julgado pelo meu pecado deveria ser eu. Quem deveria ser julgado pelo seu pecado deveria ser você. Mas olha o que acontece. Deus ama o mundo de uma tal maneira que Ele não permite que a condenação venha. Ele dá uma segunda chance. É isso. A morte de Jesus para nós é isso. É uma segunda chance. É um momento do recomeço. É um inocente sendo partido. Nós vemos situações que as pessoas, eu não sei se você já passou por isso, talvez sim, de você ver alguém sendo injustiçado, de você ver alguém sendo ridicularizado, alguém sendo zombado, e você saber que aquela pessoa não merece aquilo, causa um sentimento de revolta. Você saber que uma pessoa não merece, você saber que uma pessoa não fez nada de errado para estar pagando por algum ato,
Então isso gera em nós o quê? Um sentimento de revolta, um sentimento de angústia, porque a gente não fica feliz em ver um inocente sendo culpado, em ver um inocente pagando alguma coisa que ele não fez. Ninguém fica feliz com isso. A morte de Jesus foi isso. Foi um inocente pagando pelos erros de muita gente, inclusive os meus erros, inclusive os seus erros. Jesus não morreu para te emocionar. Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu, sabe por quê? Porque mesmo ele sendo inocente, ele te amou primeiro. Deus amou o mundo. Deus ama o mundo. Deus fez tudo. Deus fez tudo maravilhoso, detalhe. Deus fez tudo com qualidade e com perfeição. Mas o ser humano pegou aquilo que Deus fez e transformou em problema. O ser humano pegou aquilo que Deus fez de mais maravilhoso e colocou em um lugar profano, em um lugar de pecado. Deus não fez o nosso corpo para o pecado. Deus fez o nosso corpo para a santidade. A Bíblia vai nos dizer assim, olha, apresentai os vossos corpos como sacrifício, como holocausto santo. Deus fez o nosso corpo para a santidade, para a pureza, para a separação. Mas o que o ser humano faz? Usa aquilo que Deus deu para o pecado. Usa aquilo que Deus deu para o erro. Usa aquilo que Deus deu para os prazeres levianos. Foi Deus que fez tudo. E o sacrifício de Jesus para nós representa um inocente sendo dilacerado. O corpo de um inocente sendo partido. Você já parou para pensar nisso? O corpo de um inocente sendo despedaçado por pessoas culpadas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é o nosso advogado. Então imagine só. O camarada culpado de um crime, em vez dele ir preso, em vez dele ser condenado, é o advogado que paga. Imagina aí. Na justiça do ser humano, dos homens, quem fez paga. Se alguém está errado, tem que pagar na justiça do ser humano. Na justiça dos homens é assim. Na justiça de Deus também. Quem fez tem que pagar. Aí eu te pergunto, já imaginou se Deus fosse cobrar de nós? Se Deus fosse cobrar da terra hoje tudo aquilo de errado que nós já fizemos? O mundo estaria condenado. Porque a Bíblia diz assim que Deus olhou do céu para a terra e não achou um justo, uma pessoa só, perfeita. Deus não achou um sequer. Já imaginou se Deus fosse cobrar? Já imaginou se Deus fosse colocar na balança hoje, com base nas nossas obras? Já imaginou como seria? Estaríamos condenados. Mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho unigênito,
Sabe por quê? Porque Ele ama. Ninguém faz isso sem amar. A Bíblia diz que se nós dissermos que temos amor a Deus e não amamos o nosso próximo, nós estamos mentindo. Nós somos mentirosos. Porque se eu não amo uma pessoa que eu estou vendo, como é que eu vou amar alguém que eu não vejo? Não tem como. Olha o que esse texto está dizendo. Que o corpo de Jesus foi partido como um pão. Naquele momento, da mesma forma que Jesus partiu o pão, Ele estava dizendo, olha, eu vou ser partido também. O meu corpo vai ser partido por você. Primeira verdade de Deus. O corpo de um inocente sendo partido. E o detalhe importante, que esse corpo que foi partido, ele é alimento. Olha aí. Ele partiu o corpo e disse, tomai e comei. Usufrua. Que o corpo de Jesus foi partido, praticamente o mundo inteiro sabe. Mas são poucos aqueles que usufruem, aqueles que tomam, que provam, que comem do corpo. Pastor, não estou entendendo. Vai entender agora. Saber da história de Jesus, muita gente sabe. Mas são poucos aqueles que acreditam nisso e seguem isso. São poucos que dizem assim, olha, foi por mim. Eu recebo transformação porque foi por mim. Eu tomo do pão. Jesus pegou o pão, partiu e disse, olha, esse aqui é o meu corpo, vai ser partido. Agora não fica olhando para o pão não, coma esse pão, prove dele. A questão, caro ouvinte, não é saber a história de Jesus. Saber a história de Jesus muita gente sabe. Saber a história de Jesus até o diabo sabe. Até o diabo sabe que Jesus morreu. Até ele. A questão não é conhecer a história. A questão não é conhecer o Jesus da história. A história é bonita. Um inocente morreu, foi sacrificado. É uma história bonita. Sim, é uma história bela. É uma história maravilhosa. É uma história que toca o coração. Mas melhor do que você saber que Jesus morreu, é você provar disso. É dizer assim, olha, não foi em vão. Eu tomo posse desse pão. Jesus disse o quê? Tomai e comei. O corpo de Cristo foi partido? Foi. Agora eu te pergunto, você está tomando dele, comendo? Você está comendo o corpo de Jesus? Pastor, como assim? Quer dizer que é literal? É comer pão? Isso aqui é uma linguagem simbólica. Não estou falando de comer pão. Estou falando de receber a vida. Receber a Cristo em você. O pão, o corpo, foi partido. Mas e nós? Nós estamos recebendo isso? Ou nós estamos vendo o pão partido, o corpo partido, e não estamos provando disso? Como é que prova do pão? Como é que prova do corpo? Quando nós seguimos a Cristo. Quando nós fazemos o que a Bíblia ensina. Está aqui. O manual é esse aqui. O manual é a palavra de Deus. A questão, presta atenção nisso. A questão não é saber que Jesus morreu, qualquer um sabe disso. A questão não é saber que Jesus morreu. A questão é provar do corpo dele.
A questão é receber essa salvação. O corpo de Jesus foi partido? Foi. Mas olha o que ele disse no versículo 26. Tomai e comei. Receba isso. Para que serve o alimento? Para que a gente fique vivo. Sim ou não? A gente se alimenta para quê? Para viver. Se parar de se alimentar, o que acontece? A pessoa morre. Da mesma forma é assim no mundo espiritual. Aquele que não se alimenta de Deus, morre. Aquele que não se alimenta de Cristo, morre. Não fica vivo não. Ah, eu vi o pão sendo partido. E daí? Eu sentei na mesa com Jesus, eu vi ele partindo o pão. E daí? O que vai dar vida é quando eu e você provar do pão. O que vai dar vida é quando nós sentarmos na mesa e começarmos a comer o pão, o alimento. Pastor, que linguagem é essa? Eu não estou entendendo nada. Essa linguagem, ela é espiritual. É uma linguagem metafórica. É uma linguagem simbólica. Não estamos falando de pão material. Nós estamos falando de receber em nós o sacrifício. O que isso significa? Dizer, olha, Jesus morreu por mim e eu creio que eu recebo vida porque ele morreu por mim. E foi isso que aconteceu. Jesus morreu por você mesmo, por mim, por cada um de nós. Versículo 27, nós vemos a segunda lição. Olha aqui, ó. Olha o que eu vou falar aqui agora. O versículo 27 diz assim, ó: tomai, comei, isto é o que? O meu corpo. Versículo 26. Agora o versículo 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe aos discípulos, dizendo: olha o que Jesus fez. Pegou o cálice, deu graças, entregou aos discípulos e disse: olha o que Jesus disse: bebei dele todos. Glória a Deus. Bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Acompanhe comigo o raciocínio para você não se perder. Jesus disse para a gente tomar do cálice, beber todos. E ele vai dizer o que simboliza isso. Isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Perceba, é derramado por muitos, para remissão dos pecados. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o sangue de Jesus foi derramado por muitos, para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. O texto não diz que foi derramado por todos, diz que foi derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Por quê? Porque não são todos que vão ser perdoados. Não são todos que serão salvos. Não são todos que irão entrar no céu. Serão muitos. Não serão todos. Eu estou falando de salvação. Se isso é importante para você, continue conosco. Continue ouvindo essa palavra. Estou falando de salvação. Se você quer
a vida eterna, a salvação, ouça isso. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é, não ouve. Quem não é, não escuta. Quem não é, nem para ouvir. Porque não lhe interessa. Se você está me ouvindo agora, é porque lhe interessa isso. Se você talvez parou aí no rádio, está atento, está ouvindo, é porque isso lhe interessa. Eu estou falando da salvação. Se isso não lhe interessa, eu não sei mais o que lhe interessa. A vida eterna. Jesus disse, olha, tomai e comei o meu corpo. Esse corpo, esse pão, simboliza o meu corpo, que vai ser partido por você. Coma dele, prove dele, usufrua. Olha o que o versículo 28 está dizendo. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Olha aí, olha o que eu vou falar aqui agora. Olha que isso aqui é forte, viu? Olha esse mistério de Deus que vai ser revelado aqui agora. O sacrifício de Jesus representa para nós uma nova proposta. Uma proposta de quê? Uma proposta de herança. Mas que pode ser rejeitada. Sabe por quê? Porque Deus não pega ninguém à força. Deus não te coloca no caminho dele e diz, olha, a partir de hoje você vai seguir o meu caminho e você vai seguir a força, porque eu vou mandar você à força, vou lhe amarrar. Você vai seguir a força, não. Deus não trabalha com obrigação. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, quem queira. Quem quiser adorar Ele em espírito de verdade, amém. Quem não quiser, não tem problema. Só perde quem não adora. Porque não é a água que precisa do peixe. Falei bobagem não. Não é a água que precisa do peixe, é o peixe que precisa da água. A água sem o peixe existe, mas o peixe sem a água não existe. Somos nós que precisamos de Deus. O sacrifício de Jesus representa para nós, sabe o quê? O sacrifício de Jesus representa para nós a proposta de uma nova herança. Sabe o que é herança? Nós sabemos que alguém, um pai, alguém da família, quando falece, ele deixa uma herança, um legado. Ele deixa vários itens, vários bens de herança que são passados aos seus filhos. Então o que simboliza o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus simboliza um novo testamento, uma nova herança. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A herança do pecado é o quê? A morte. Então, a herança que nós recebemos desde o dia que nós nascemos, sabe qual é? A herança que o nosso amigo Adão deixou para nós? A morte. Foi isso que Adão deixou para nós. A morte. Quando ele pecou lá no jardim, juntamente com sua esposa, ele deixou para nós de herança a morte. O salário, o testamento, o pagamento, a herança que Adão deixou para nós foi isso, a morte. Porque através de Adão a morte entrou no mundo. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que através de Adão, através de um homem, a morte entrou. Mas quando Jesus morre, o que acontece? Ele nos dá
Perceba, ele nos dá uma nova proposta de mudança de herança. Aí se eu e você vamos aceitar, aí já é outra questão. Mas ele nos dá a oportunidade de termos um fim diferente, de termos um final feliz. Deus dá a oportunidade. Olha o versículo 28. Porque isto é o meu sangue. Eu não estou inventando isso não. Jesus que disse, ó, isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. Novo Testamento é nova herança. Jesus derramou o sangue dele para que hoje eu e você tenham uma nova herança. Porque qual era a herança antiga, você ainda lembra? Que Adão deixou para nós? A morte. Jesus derramou o sangue para que a gente tenha uma nova herança. Um novo legado. Então eu vejo o quê? Que o sacrifício de Jesus representa para nós a proposta. Uma proposta. Quando você recebe uma proposta, você não analisa se você aceita, se você entra naquilo, se você vai fazer parte daquilo. Ela é uma proposta. Da mesma forma, Jesus nos dá uma proposta que pode ser rejeitada. Nós cremos no livre-arbítrio. Nós cremos no direito de escolha. Eu posso dizer não. Deus não criou robô. Deus criou pessoas. Deus criou pessoas com o intuito de dar a oportunidade para que a pessoa ame a Ele ou não. Ninguém é obrigado a amar a Deus. Ninguém é obrigado a amar ao Senhor. Deus deu a opção. Se quiserdes, é o que a Bíblia diz. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes. Quer ser feliz? Quer ter paz? Quer ter dentro de você a paz? Se você quiser, o sangue de Jesus te dá direito a uma nova herança. O sangue de Jesus te dá direito a um novo fim. Detalhe, um final feliz. É isso. Não tem segredo. É um mistério simples de se compreender. Jesus derramou o sangue dele para nos dar direito a sermos salvos. Pastor, eu não acredito na salvação. Eu não acredito que eu sou salvo. Eu te pergunto, você crê em Jesus Cristo? Você segue a Jesus? Você segue o caminho de Cristo, da palavra de Deus? Ou você vive segundo o mundo? Ou você segue o mundo? A Bíblia diz que a porta larga é o caminho que conduz à perdição. Mas a porta estreita é o caminho que conduz à salvação. E são poucos que passam por ela. Não é todo mundo que vai ser salvo. Não é todo mundo. Mas se você quiser, você pode ser salvo. Não é o pastor que salva, é Jesus. Ele morreu para isso. Jesus morreu para te salvar. Se você quiser, Ele te salva. Ele te resgata. O sangue dele foi derramado para isso, para te dar um novo testamento, uma nova herança. Foi para isso.
Se você crê, se você se arrepender dos seus pecados, Jesus te perdoa e te salva. Agora, se você continuar no erro, se eu continuar no erro, aí nós não estamos arrependidos. A prova do arrependimento não é quando eu digo que estou triste. A prova do arrependimento é quando eu busco uma mudança. Dizer que está triste qualquer um diz. Mas procurar uma mudança é poucos que vai. Estou caminhando já para encerrar. Olha aí. Para encerrar, o versículo 29 diz assim. Olha aí. Mateus 26, versículo 29. Digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus estava dizendo, olha, nesse momento aqui, era o momento da ceia, ele estava dizendo para os discípulos, olha, essa é a última ceia. Esse é o momento que eu estou participando com vocês aqui desse banquete. É o último momento aqui na terra. O próximo vai ser lá no céu. Meu Deus. Olhe como isso é forte. A última ceia que Jesus participou foi aqui na terra. Mas a próxima ceia que Ele quer que eu e você estejamos presentes, sabe onde é? Lá no céu. A ceia será lá. A próxima ceia pode ser daqui a pouco. A ceia será lá. E eu te pergunto, você quer estar lá? Você quer participar da última ceia? Você quer participar da próxima ceia? A ceia que Jesus tem preparado para nós. A última foi aqui na terra. A próxima será no céu. Você quer participar disso? Pastor, eu quero. O que precisa? Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Deus. E mude. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos nós temos. Mas tem um detalhe. Vai e não peque mais. Vai e procure não errar mais. Pastor, eu sou fraco. Eu também sou. Não tem ninguém forte. Só tem um forte que é Deus. Ninguém consegue sozinho. Peça forças a Deus. Pastor, não tenho força de deixar. Eu não tenho força de largar aquilo. Eu sei que é errado, mas eu não tenho forças. Ninguém tem. Perceba isso, humanamente falando, ninguém tem. Ninguém tem força de largar o vício. Ninguém tem força de largar a prostituição, o pecado. Ninguém tem força de largar uma vida promíscua, de largar uma vida de farra. Ninguém tem forças por si só. Sozinho a gente tenta, mas a gente não consegue se Deus não ajudar. Existe uma ceia preparada para você que está me ouvindo aí. Sabe onde é? Lá na glória. Lá no céu. Lá você não vai mais chorar. Lá você não vai ter mais angústia. Lá você não vai ser mais traído. Lá você não vai ter mais decepção. Jesus disse que no mundo você ia ter aflição aqui na terra. Mas lá não. A promessa de Cristo para nós não é aqui, é lá. Vou ler o versículo de novo para você não dizer que eu estou inventando isso. Olha o texto. Pode ler aí, ó. Mateus 26, versículo 29. Jesus falando, olha. Digo-vos que desde agora não beberei mais do fruto da vide. Não vou participar mais dessa ceia. Até, olha aí, ó. Até
aquele dia em que eu beba de novo convosco, com vocês. Eita, glória a Deus. Até que ele venha para participar da ceia com quem? Com vocês, comigo, com você que está me ouvindo agora. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Pastor, eu estou ouvindo aqui essa palavra, eu não tenho nem o que comer. Chegará um dia que Deus vai matar toda a tua fome. Pastor, eu estou ouvindo essa palavra, eu estou desempregado, eu não tenho como me manter. Chegará um dia que Deus é quem vai te sustentar. Pastor, eu estou ouvindo essa palavra, estou todo doente, estou cheio de doença. Chegará um dia que esse corpo aí que você tem será transformado. A Bíblia diz que nosso corpo será transformado e será como o corpo dos anjos. Imagina aí, o nosso corpo carnal, material, fraco, que quando você come uma coisa estragada dá dor de barriga. Nada disso vai acontecer mais. Esse corpo será transformado quando Jesus voltar. Prepara-te, igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Você que está me ouvindo agora pelo rádio, se prepare para encontrar com Deus. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de pedir perdão a Deus dos pecados. Ainda dá tempo de mudar de vida. Ainda dá tempo. Porque se você está me ouvindo aí é porque Deus te deu outra chance. Você só está me ouvindo agora porque Deus te deu outra chance. Ouça essa palavra que não é minha, ela é de Deus. Deus te deu outra chance, não desperdice. Cada dia que nós acordamos é uma nova chance que Deus dá. Digo-vos que agora não beberei desse fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Eu quero participar dessa ceia aqui lá no céu. Se você está me ouvindo aí, talvez você também queira. Se você quer, se arrependa. Se você quer participar dessa ceia, que vai ser no céu, se arrependa dos seus pecados. Hoje mesmo, peça perdão a Deus. Hoje mesmo, peça perdão a Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora. Deus toca no meu coração para me fazer uma oração agora por você. E você que está me ouvindo aí no rádio, você que está me vendo pela internet, se você puder, ligue o seu pensamento agora com Deus também. Feche seus olhos aí onde você está. Se você puder, coloque a mão no seu coração aí. Eu quero orar por você agora. Você que está arrependido dos seus pecados. Você que está angustiado. Você que está sofrendo tanto na vida. Deus, Ele quer acalmar o teu coração agora. Se você puder, ore comigo nesse instante. Em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, Pai de compaixão, eu quero te apresentar agora, Deus, essas pessoas que estão me ouvindo pelo rádio. Eu quero te apresentar também estas pessoas que estão me ouvindo agora pela internet, Senhor. Quantas vidas, Deus, feridas. Quantas vidas que o diabo vem tentando destruir. Pai santo e querido, mas eu creio que se o Senhor colocou essa pessoa para me ouvir agora, é porque o Senhor tem um projeto na vida dele. É porque o Senhor tem um projeto na vida dela. Deus santo e querido, em nome de Jesus, aonde houver agora uma pessoa ouvindo esta oração, que ela seja tocado agora pelo teu Santo Espírito, aonde ela estiver. Aonde ela estiver. Aonde ele estiver agora, que o teu Santo Espírito toque nele agora, Senhor.
Que essa pessoa sinta agora a tua presença aí. Eu creio, Deus, que tu estás nesse negócio. Em nome de Jesus eu libero agora uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de perdão, uma palavra de salvação sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. Essa pessoa que está arrependida, Deus, perdoa ela. Essa pessoa que está arrependida dos pecados, Deus, perdoa ela. Escreve o nome dela agora no livro da vida e sela, Senhor, com o teu sangue. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi a palavra de fé para as nações de hoje. Se você puder, compartilha aí nas redes sociais essa palavra. Compartilhe, porque nós estamos aqui hoje como canal de Deus. E você que está ouvindo essa palavra, quando você compartilhar, você também vai ser canal de Deus. Não porque sou eu que estou falando, mas porque tem alguém precisando dessa palavra e também alguém está precisando de receber essa oração. Em nome de Jesus, se você puder, você que está na internet agora, compartilhe essa mensagem e pode ter certeza que através de você, Deus vai tocar em pessoas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Esta foi a palavra de fé para as nações de hoje. Essa mensagem também vai ser colocada no nosso canal no YouTube. Canal Mistérios de Deus. Você coloca lá no YouTube, Mistérios de Deus, Pastor Denisval Alves, e você vai ver o nosso canal. Esse vídeo de hoje e os outros vídeos estão sendo postados no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, compartilha, porque Deus ele vai abençoar muita gente e o canal de Deus vai ser você para abençoar essas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi a palavra de fé para as nações de hoje.